A viagem começa em Augusta, no rio Savannah. Depois segue para o noroeste até a cidade de Athens, onde fica a Universidade da Geórgia. De lá, segue para a ampla floresta nacional de Chattahoochee e depois vira para o sul rumo a Atlanta, capital do estado da Geórgia. Incendiada durante a Guerra de Secessão no século passado, foi o lar de Martin Luther King. Ao sul se encontra a pequena Casa Branca, construída pelo presidente Franklin Roosevelt, perto de fontes termais para aliviar a dor causada pela poliomielite. Na prisão de Andersonville, todo o horror da Guerra de Secessão foi exposto. Os soldados da União praticamente morriam de fome em condições deploráveis. A última parada é o Canyon Providence, um cenário incrível onde a erosão formou gargantas profundas tingidas de cores espetaculares. Este é o rio Savannah, que por centenas de quilômetros compõe grande parte da divisa entre a Carolina do Sul e a Geórgia. Ao norte de Augusta, um canal foi construído em 1845 para fornecer energia hidráulica a moinhos novos e transporte para a cidade. É o único canal deste tipo nos Estados Unidos que continua sendo usado com o objetivo original. Ele se estende por mais de 20 quilômetros, acompanhando o rio até chegar às fábricas no norte de Augusta. Uma delas, a usina têxtil Sibley, foi concluída em 1882 e construída sobre uma fábrica de pólvora dos Confederados da Guerra de Secessão. Ela usava energia hidráulica e operou até 2006. Em 1736, os britânicos enviaram uma expedição para subir o rio a partir da cidade de Savannah, com o intuito de construir um povoado no ponto onde o rio se torna navegável. Foi batizado de Augusta, em homenagem à princesa Augusta de Saxe-Gotha, mãe do rei Jorge III. A cidade se desenvolveu rapidamente como centro da indústria do algodão quando se descobriu que os arredores da Geórgia ofereciam condições perfeitas para o cultivo. Ao contrário de muitas cidades sulistas dos Estados Confederados, ela não foi afetada pela Guerra de Secessão por não estar no caminho do general William Sherman da União quando ele marchou pelo estado destruindo praticamente tudo o que encontrou pela frente. Este é o famoso 12º buraco do mundialmente famoso Augusta National Golf Club, inaugurado em 1933. Desde 1934, ele sediou o evento anual Masters de Golfe, um dos 4 principais torneios de golfe profissional, e o único que é disputado todos os anos no mesmo local. Este é um dos melhores campos clássicos do mundo. O clube exclusivo tem sempre cerca de 300 sócios, e só é possível se tornar sócio mediante convite, pois não existe um processo de solicitação. Para ser sócio, é preciso pagar cerca de $20 mil, e estima-se que as taxas anuais sejam de $10 mil. Só em 2012, este clube tradicional aceitou mulheres como sócias pela primeira vez. A Geórgia foi um dos estados sulistas que votaram a favor da secessão da União, e tal processo causou a Guerra Civil de 1861. Um dos maiores defensores da secessão foi o político e senador Robert Toombs, que morou aqui, na cidade de Washington. Em 1973, a casa dele foi declarada um marco histórico nacional. Ela foi comprada por Toombs em 1837. Ele fez várias alterações, inclusive a impressionante colunata da fachada e a ala oeste. Ele se tornou secretário de Estado do novo governo confederado. Depois, foi general do Exército. Quando a guerra terminou em 1865, ele fugiu para Cuba e depois para Paris. Voltou para a Geórgia 2 anos depois, mas se recusou a solicitar o perdão do presidente e não recuperou o direito de votar nem a carreira política. A cidade de Athens surgiu por causa da primeira universidade da Geórgia. Foi batizada em homenagem à cidade grega de Atenas, que abrigou a academia de Platão e Aristóteles. Aqui existia um vilarejo chamado Cedar Shoals, até o final do século XVIII.
Mas a área foi comprada por ser o melhor lugar para construir a universidade em 1801. Com isso, o vilarejo deu lugar ao novo povoado de Athens. O povoado acompanhou o crescimento da universidade. Nos anos 1870, ele se tornou uma cidade e, em 1904, a nova prefeitura foi concluída no estilo clássico renascentista, muito adequado para um lugar chamado Athens. A Universidade da Geórgia foi a primeira dos Estados Unidos a ser estadual, além de ter sido o berço do sistema americano de ensino superior público. Em 1801, havia poucos alunos e eles tinham aula numa cabana de madeira. Durante a Guerra de Secessão, a universidade foi fechada e reaberta em 1866, quando 78 alunos se matricularam, inclusive muitos veteranos que usaram uma indenização de $300 para pagar os estudos. Agora, a universidade tem cerca de 36 mil alunos, oferece mais de 140 cursos de graduação, tem 13 bibliotecas com cerca de 5 milhões de livros e um campus e terrenos que totalizam 170 quilômetros quadrados. O campus inteiro é registrado como um lugar histórico. No nordeste do estado fica a Travelers Rest, uma taberna do século XIX famosa pela arquitetura e pelo papel que teve no povoamento do estado. Em 1838, a estalagem original, construída nos anos 1820, foi vendida para Devereux Jarrett, que ampliou a estrutura e criou uma estalagem de 10 quartos. Com o aumento da população e do tráfego, o estabelecimento também servia de entreposto e de correios. Um hóspede inglês escreveu o seguinte no diário: "Aqui eu tomo um excelente café da manhã que inclui café, presunto, frango, pão bom, manteiga, mel e muito leite bom e fresco, por 25 centavos de dólar. Seria adorável viajar por este país se eu tivesse a certeza de encontrar instalações tão limpas uma vez por dia." A Travelers Rest permaneceu nas mãos dos descendentes de Jarrett até 1955, quando foi comprada pelo estado. Agora, os turistas podem visitar a casa e ver muitas das características originais. A Floresta Nacional de Chattahoochee rodeia uma das cidades mais extraordinárias do estado, Helen. Trata-se de uma ex-cidade madeireira que entrou em declínio e ressurgiu em 1969 ao se tornar uma réplica de um povoado alpino bávaro, só que localizada nos Apalaches, não nos Alpes. Nos anos 1960 não havia restado nada da cidade, apenas uma fileira de prédios de concreto sem graça. Os empresários locais procuraram um artista das redondezas que tinha morado na Alemanha. Ele fez o esboço das construções e acrescentou remates, detalhes e cores, dando um aspecto alpino à cidade inteira. Este estilo é obrigatório, então está presente em todas as construções, até nos poucos estabelecimentos tipicamente americanos, como as hamburguerias. Agora é uma atração turística muito procurada e trouxe vida para Helen, além de empregos necessários. A cidade também realiza sua própria Oktoberfest, seguindo o verdadeiro estilo alemão. A viagem segue para o oeste e entra na Floresta Nacional de Chattahoochee, que abrange mais de 3.000 quilômetros quadrados. O nome vem dos índios Cherokees e Creeks e foi adotado pelos colonizadores ingleses. Mas no alto, a geada decora as árvores. A diferença entre Parque Nacional e Floresta Nacional é que os parques são preservados, enquanto que as florestas são administradas com fins comerciais, o que inclui recreação e produção de madeira, além de conservação da fauna e da flora. Os Estados Unidos têm 155 florestas nacionais que abrangem 780 mil quilômetros quadrados. Isso é mais do que a França, Bélgica e Holanda juntas. No noroeste do estado, perto de Rome, outra cidade de nome clássico, fica a Berry College. Ela foi fundada em 1902 pela educadora americana Martha Berry
como uma escola para meninos empreendedores da área rural, quando a Geórgia tinha poucas escolas. A escola para meninas foi acrescentada em 1909. A instituição se tornou um dos experimentos educacionais mais bem-sucedidos do país e oferece estudos acadêmicos com ênfase religiosa cristã ecumênica. Com pouco mais de 2.000 alunos, o campus é o maior dos Estados Unidos, com 10.000 hectares, e inclui uma montanha, florestas, lagos e campos abertos. Uma das características mais distintas de Barry é a ampla gama de cervos. Eles tendem a habitar o limite das florestas, mas ao longo dos anos se acostumaram a ter contato com humanos. No entanto, são selvagens, e excesso de interação é desaconselhável. Vez ou outra, a instituição libera a caça para controlar o número de cervos. Estas criaturas magníficas contribuem para a beleza do campus da Barry College. A viagem agora segue para o sul, rumo ao sítio arqueológico Etowah Indian Mounds, construído e ocupado em 3 fases, de 1000 a.C. a meados do século XVII. No século XIX, os colonos acharam que os montes tinham sido obra dos Cherokees, que ocupavam a região. Mas eles só chegaram a esta parte da Geórgia no fim do século XVIII. Então, não podem ter construído os montes. No final do século XX, estudos mostraram que eles foram construídos e ocupados por povos nativos pré-históricos do leste da América do Norte. Este sítio de 22 hectares protege 6 montes de terra, uma praça, o local de um vilarejo e a escarpa. Objetos encontrados no local mostram como as pessoas se enfeitavam com conchas, tinta, penteados complicados, penas e brincos de cobre. Os arqueólogos determinaram a localização de templos feitos de madeira e palha que tinham sido construídos em cima dos montes de terra e deviam ser o lar dos sacerdotes. O sítio arqueológico Etowah Indian Mounds agora é um marco histórico nacional. Esta é Atlanta, a capital da Geórgia. A cidade foi fundada em 1837, na interseção de 2 ferrovias. Mas então ocorreu a Guerra de Secessão entre o Norte e o Sul, e Atlanta, com suas ferrovias, se tornou um entreposto de suprimentos militares. O exército da União sitiou a cidade, que, quando se rendeu, foi incendiada. Mas como a fênix da mitologia grega, Atlanta ressurgiu das cinzas e agora é uma das cidades mais importantes dos Estados Unidos em termos de comércio, finanças, tecnologia, mídia, arte e entretenimento. Atlanta é repleta de estradas e interseções e o trânsito parece contínuo. É uma cidade em movimento e agora tem a 8ª maior economia do país, com mais de 300 bilhões de dólares. O Capitólio Estadual da Geórgia lembra o estilo arquitetônico clássico do Capitólio dos Estados Unidos em Washington e foi concluído em 1889. A cúpula original era de terracota e foi coberta com estanho numa reforma em 1958. Agora está folheada com ouro da Geórgia. A estátua se chama Liberdade e enfeita o Capitólio desde que ele foi inaugurado. Ela já viu a cidade de cima, mas agora teria que erguer o olhar, pois fica pequena ao lado dos arranha-céus. O prédio mais alto da cidade é o Bank of America Plaza e é o 11º mais alto do país, com 312 metros. Projetado no estilo Art Deco, ele foi construído em apenas 14 meses. Um dos cronogramas mais rápidos para um prédio de 300 metros. Ele tem 55 andares e foi concluído em 1992. 4 anos depois, em 1996, Atlanta sediou os Jogos Olímpicos e no centro da cidade, o Centennial Olympic Park foi criado a partir de terrenos baldios e prédios industriais abandonados. Um dos destaques é a Fonte dos Anéis,
que tem luzes controladas por computador e jatos d'água sincronizados com música que toca em alto-falantes instalados nos postes de luz ao redor da fonte. Atlanta também é a sede de várias corporações internacionais, inclusive da CNN. Alguns dos estúdios e salas de redação da emissora ficam neste prédio. Esta garrafa talvez seja um dos ícones mais famosos do mundo, e a cidade é a sede da Coca-Cola. Este museu é dedicado à história da empresa que começou em 1886. Entre os moradores mais famosos da cidade está Margaret Mitchell, que ganhou um prêmio Pulitzer com seu romance E o Vento Levou. Ela morou aqui, no primeiro andar do condomínio Crescent Apartments, nos anos 1920. O livro dela foi publicado em 1936 e um mês depois, Hollywood comprou os direitos cinematográficos e transformou o romance num sucesso de bilheteria estrelado por Clark Gable e Vivian Leigh. O filme recebeu 13 indicações ao Oscar e venceu 8, estabelecendo um novo recorde. Agora, a casa e o apartamento dela viraram um museu dedicado ao livro e à produção do filme. Talvez a pessoa mais importante natural de Atlanta tenha sido Martin Luther King. Durante a liderança dele de menos de 13 anos, os negros americanos conseguiram mais conquistas em termos de igualdade racial nos Estados Unidos do que nos 350 anos anteriores. Aqui, no norte da cidade, fica o local histórico nacional Martin Luther King, que consiste em várias construções, inclusive a Igreja Batista Ebenezer, onde ele e o pai foram pastores e onde ele pregou até ser assassinado em 1968. A esposa dele, Coretta Scott King, fundou o King Center para a Mudança Social Não Violenta. Em 1977, o corpo dele foi transferido para um memorial no centro. O túmulo dele e o espelho d'água ficam ao lado do Freedom Hall, que realiza muitas mostras sobre a vida dele e de outros ativistas de direitos civis. Coretta Scott King morreu em 2006 e foi enterrada ao lado do marido. Agora, milhares de turistas vêm prestar condolências e aprender sobre a vida dele, que começou aqui, na Avenida Auburn 501, onde ele nasceu em 15 de janeiro de 1929. Ele morou aqui até os 12 anos. Agora a casa pertence ao Local Histórico Nacional e a visitação é limitada por se tratar de um espaço pequeno. Martin Luther King é amplamente considerado um dos maiores líderes não violentos da história mundial. 20 quilômetros ao leste de Atlanta fica uma cúpula de quartzo monzonito, a Stone Mountain. Ela tem cerca de 250 metros de altitude e se destaca na área. A cúpula da Stone Mountain foi esculpida durante a formação das montanhas Blue Ridge, cerca de 350 milhões de anos atrás. O topo dela é rochoso, tem piscinas de pedra e oferece vistas deslumbrantes de Atlanta. A Stone Mountain também é famosa por conter a maior escultura em baixo relevo do mundo, que relata 3 líderes confederados da Guerra de Secessão: o presidente Jefferson Davis e os generais Robert E. Lee e Thomas J. Stonewall Jackson. Toda a superfície entalhada mede quase 6.500 metros quadrados, com uma profundidade de 13 metros dentro da montanha. A obra foi iniciada por Goodson Borglum em 1916, mas ele abandonou o projeto em 1925. Depois ele criou os rostos presidenciais no Monte Rushmore. Este memorial devia ter sido concluído em 12 anos, mas levou mais de 50 anos. Em 1924, Franklin Roosevelt, o futuro presidente dos Estados Unidos, comprou uma casa dilapidada aqui em Pine Mountain, perto da antiga cidade spa de Warm Springs.
Ele veio para cá para tratar a poliomielite, pois uma das poucas coisas que aliviavam a dor era a imersão em água quente. Depois de se tornar presidente em 1932, ele encomendou a construção de uma casa de 6 quartos na propriedade. Aqui foi o refúgio dele durante a presidência e ganhou o apelido de Pequena Casa Branca. É uma estrutura neocolonial feita de pinos da Geórgia. As dependências dos empregados foram construídas em 1932. Um ano depois, foi a vez do chalé de um andar que servia de casa de hóspedes. Ele ficou aqui o máximo que pôde durante a Segunda Guerra Mundial. A única coisa que mudou é que soldados do acampamento militar próximo patrulhavam as florestas no entorno da propriedade. Em 30 de março de 1945, ele foi para a Pequena Casa Branca pela última vez. 2 semanas depois, enquanto posava para um retrato, ele sofreu um derrame e morreu em 2 horas. John F. Kennedy, em 1960, e Jimmy Carter, em 1976, usaram a Pequena Casa Branca nas campanhas presidenciais. Agora, a casa está aberta ao público e foi mantida como estava quando Roosevelt morreu. A Guerra de Secessão dos anos 1860 custou caro à Geórgia, especialmente a Marcha ao Mar do general Sherman, quando ele deixou Atlanta destruída e arrasou tudo o que encontrou pela frente com seu exército da União ao atravessar o estado a caminho da costa e da cidade de Savannah. As táticas de terra arrasada empregadas por Sherman sempre foram muito polêmicas, e muitos sulistas condenam a memória do general. As casas do período eram de madeira, e depois que o exército passou incendiando fazendas, destruindo lavouras e saqueando lojas, a paisagem ficou repleta de chaminés de tijolo. Elas foram apelidadas de Sentinelas de Sherman e são uma recordação do impacto da guerra. Foi o início do fim para os confederados. 5 meses depois, a guerra acabou quando o exército sulista se rendeu ao general Ulysses S. Grant, da União. Todos os horrores do sofrimento humano durante a Guerra de Secessão ficaram visíveis no campo de prisioneiros de guerra de Andersonville. Não existe descrição melhor do que esta anotação do diário de um soldado da União. Ao entrarmos no local, nos deparamos com um espetáculo que quase congelou nosso sangue de pavor e fez nosso coração parar. Diante de nós estavam formas que já tinham sido homens ativos, eretos e leais, mas que agora não passavam de meros esqueletos ambulantes, cobertos de sujeira e vermes. No meio do buraco havia um pântano, e parte do charco tinha sido usado como pia pelos prisioneiros. O chão estava coberto de excremento que liberava um odor sufocante. Quase no fim da guerra, em 1864, havia mais de 31 mil prisioneiros da União. E o cemitério é a última morada dos 3.714 que morreram. 921 prisioneiros estão em túmulos sem identificação. Perto da divisa com o Alabama, no rio Chattahoochee, fica o Canyon Providence, uma rede de gargantas conhecida como Pequeno Grand Canyon da Geórgia. Apesar de o cânion lembrar o sudoeste americano, ele é muito mais moderno, pois as gargantas não foram esculpidas por um rio ao longo de milhões de anos, e sim pela água da chuva que escorreu dos campos devido a práticas de cultivo ruins no início do século XIX. Com isso, a erosão expôs o registro geológico de muitos milhões de anos dentro das paredes, e os minerais tingiram os sedimentos, criando uma deslumbrante combinação de cores. O cânion continua sofrendo erosão e mudando por causa do escoamento superficial e da força da água subterrânea. As gargantas aumentam e os pináculos diminuem de tamanho. Podem até sumir da noite para o dia com chuvas fortes. Esta paisagem espetacular e em constante mudança é o lugar perfeito para encerrar esta jornada.